Oi, pessoal, eu sou a Carol Maie do podcast Rindo de Nervoso e hoje temos uma convidada super especial. Ela é a Bárbara, que saiu da periferia de Osasco e ganhou espaço na internet contando como que ela saiu de uma vida moldada para agradar os outros e como que ela criou coragem para seguir seu coração e sua intuição numa jornada em busca dela mesma. Ela compartilha tudo o que aprendeu lendo, estudando, vivendo e fala sobre como manifestar a vida dos seus sonhos e como se conectar à energia da abundância e, consequentemente, do dinheiro, sincronicidades, amor próprio, rotina e autoestima. Tudo para te ajudar a refletir sobre a sua vida e as suas relações. Hoje vamos mergulhar nas ideias de linhas do tempo, como identificar se você está vivendo uma vida limitada e como se conectar a uma vida melhor, mais próspera e mais sua. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Ela que vem do futuro, falando direto da Nova Zelândia. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Carol. Olá, pessoas, todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Só de você ter me respondido, eu falei, gente, ela me respondeu, não acredito. Primeiro podcast que eu tô fazendo na vida. Olha, e vamos começar falando um pouco da sua história. Sim. Conta um pouco como que você, da sua trajetória, como que você vivia antes, como que você alcançou uma realidade diferente, como que foi? Então, tudo na minha vida mudou aos 27 anos de idade, né? Que é uma idade um pouco. Existe ali, né, uma coisa mística por volta dos 27, 28. Tem uma galera que fala sobre os setênios, né? Que a cada 7 anos você tem grandes mudanças físicas e mentais e emocionais. E na minha vida isso se aplica muito, assim, porque a cada 7 anos eu sempre passo por grandes transformações. E a primeira grande transformação foi aos 27, quando eu, na época, não sabia, né? Mas eu estava passando por um despertar espiritual, onde tudo parou de fazer sentido. A minha vida era uma vida muito tradicional, né? Eu trabalhava igual a maioria das pessoas trabalham, eu trabalhava demais, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas, bens materiais. E quando eu alcancei essas coisas, eu me senti cada vez mais vazia, assim, tipo, não fazia mais sentido. Eu pensei, nossa, cheguei aqui, que era o lugar que todo mundo falou para mim que eu ia me sentir realizada e completa e inteira. E eu nunca tinha me sentido tão vazia e desconectada de mim mesma. E foi ali o pontapé, assim, para eu mudar tudo, porque eu comecei a ficar depressiva, comecei a ficar sem vontade de fazer as coisas, e eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão de ou seguir daquele jeito ou fazer uma mudança drástica, e foi quando eu mudei tudo na minha vida, assim, abandonei relacionamento, abandonei trabalho. Foi a primeira vez também que eu fiz uma escolha por mim, então é por isso que o meu conteúdo ele é muito baseado no eu e no você se amar e você se priorizar e se escolher, ao invés de ficar fazendo escolhas para agradar as pessoas, porque até aquele ponto eu tinha feito todas as minhas escolhas para agradar e ter validação dos outros, e eu vi o quanto isso é péssimo, sabe? Então foi a primeira vez que eu me escolhi, que eu falei, eu vou contra todo mundo, eu vou contra todos, eu vou fazer uma coisa por mim. E aí foi quando tudo começou a acontecer, né? Tudo mudou e tudo começou a acontecer. Legal. E o que que foi a virada de chave? O que que aconteceu de fato? Assim, foi, você acordou um dia ou você já vinha carregando essa sensação? Ou foi, não, acordei um dia e falei assim, não, tchau tudo, vou viver uma outra vida e vou buscar outras coisas. Sim, então, na minha cabeça parecia que tinha sido coisa de um dia, mas na realidade, quando eu paro para lembrar dos sinais, é porque assim, a maioria de nós a gente está tão desconectado da gente que você não consegue perceber os sinais. Ou até quando os sinais vêm, você acha que você fala, ah, deve ser coisa da minha cabeça, tô ficando doida. Mas eu lembro assim que 2 anos antes, né, dessa grande mudança, de eu realmente perceber que
não dava mais para mim, eu já estava sentindo um cansaço muito grande, uma insatisfação muito grande. Era muito difícil levantar da cama. E assim, eu ganhava super bem no meu trabalho, não era um trabalho ruim, eu tinha muita flexibilidade, eu já trabalhava como pessoa jurídica, né, como PJ. Então eu tinha flexibilidade de tempo, eu ganhava um dinheiro bom, mas essas coisas já não fazia sentido. E por mais que para muitas pessoas façam sentido, né, você ganha bem. Do que você está reclamando? Você ganha bem. Para mim não fazia mais sentido. Eu não me sentia mais viva, sabe? Eu me sentia cada vez eu me sentia uma morta viva. Então foram assim, esses sintomas de eu perder vontade de fazer as coisas, perder vontade de ver as pessoas, de eu começar a parar de me cuidar, eu querer ficar muito dentro de casa assistindo televisão o tempo inteiro. Então foi assim, esses sintomas, e aí um belo dia eu falei, chega. Então você pensa que é tipo, aconteceu naquele dia X, mas na realidade não, seu copo vai enchendo, sabe? Seu copo vai enchendo até que chega uma hora que não dá mais. Então foi mais ou menos assim, um processo, sabe? Sim, e o corpo dá sinais e a gente não ouve, né? Você É, falou que se sentia muito cansada. Muita gente vive isso diariamente e simplesmente aceita que é a vida que tem e é isso. exato, exato. E o que acontece Isso. quando as pessoas fazem isso é que elas adoecem, né? Quando você não escuta, né, o seu chamado interno, o seu corpo começa a adoecer. E comigo aconteceu muito a questão da saúde mental, né? Então, as duas vezes foi depressão, né? Eu comecei a ter os sintomas de depressão. E aí foi quando o meu bom é que eu sempre tento arrumar uma solução para os meus problemas, sabe? Então, quando eu começo a ter um problema que não me deixa em paz, eu falo, não, eu preciso arrumar uma solução para isso. E aí é assim que eu arrumo minha solução. Eu faço o que tiver que ser feito. Tá certo. Porque é isso mesmo que eu ia falar. Você percebeu que tinha alguma coisa errada, estava te incomodando e você tomou uma iniciativa, fez algo para mudar a situação. E nem todo mundo tem esse ímpeto de ir lá e fazer e mudar. É, isso vem muito da sua personalidade? Eu acredito que sim, porque tem muita gente que fala para mim, é a questão financeira. Eu não venho do dinheiro, eu não tenho apoio de ninguém. Eu só sou mais estrategista no sentido de que se eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero, então eu vou arrumar esse dinheiro primeiro. Então, quando eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio, que eu ia tentar a vida fora do Brasil, eu passei 2 anos trabalhando de segunda a sábado para juntar esse dinheiro. Eu não tinha o dinheiro, então eu tive que fazer esse dinheiro por 2 anos, abrir mão de muita coisa para conseguir e fazer. Então é mais da minha personalidade do que ficar dando desculpa, sabe? Porque eu recebo muita mensagem da galera quando eu faço vídeo sobre manifestação falando, as coisas não são assim, o pobre não consegue. Como se eu não tivesse saído daí, entendeu? Como se eu tivesse saído da pobreza. Às vezes eu fico até um pouco ofendida. Eu falo, gente, de onde vocês acham que eu saí? Eu saí também daí, do mesmo lugar que vocês. Só que é óbvio que, tipo, não é fácil. Você tem que, de fato, fazer muitas escolhas difíceis, abrir mão de muita coisa, e contra muita coisa, sabe? Então, é que na minha cabeça eu penso, eu vou fazer e ponto final. E é isso. Não importa o que aconteça. Eu posso morrer no processo, mas eu vou fazer. É o que passa pela minha cabeça, sabe? Eu acho que vem muito da minha Tipo, personalidade. você queima o barco, não tem como voltar atrás e só vai, né? Exato. Eu queimo todas as pontes. Inclusive, isso foi um assunto que eu falei nos meus stories e as pessoas perguntaram, né? O que significa? Eu faço de um jeito que não tem como voltar atrás, porque aí nem eu consigo voltar atrás, entendeu? Porque às vezes se você mantém a ponte, às vezes corre o risco de você começar a ter dúvidas e querer voltar. Então eu queimo, eu quebro, que eu falo, agora não tem mais escapatória, você vai ter que seguir em frente. E não é fácil, sabe? É muito difícil. São partes suas que morrem, são pessoas que você desagrada. É um caminho bem complicado, mas o outro lado da moeda vale muito a pena. Quando você vê o outro lado, você fala, nossa, por que eu não fiz antes, sabe? Sim, total. Te entendo, porque eu já passei muito por isso. E os 27 anos também falam que é o retorno de Saturno, né? Aquele momento que você começa a destruir todas as estruturas que você achava que estavam ali super fortes e que
você começa a questionar suas verdades, a verdade das pessoas, os porquês você tá naquela profissão, naquele trabalho, naquele curso, enfim. E muita gente passa por isso, mas de uma forma menos transformadora, eu digo. Mas aceitando Uhum. a realidade ou não vivendo uma vida vitimista. Ai, eu não tive escolha, enfim. Até certo momento da vida a gente começa a ter escolhas e aí não dá mais para culpar os outros, né? A gente que tem que Exato, criar a nossa realidade. E exato. falando em criar realidade, é, eu sei que você estuda muito sobre espiritualidade e o seu conteúdo conecta muito essa questão de criar novas realidades, novas linhas do tempo. O que que você entende assim como linha do tempo? Então, eu fui ter mais contato com esse conteúdo há mais ou menos uns 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar sobre realidades paralelas, física quântica, e assim, a minha vida, né, eu vejo o quanto isso se aplica. E o que eu vou passar assim para vocês é mais o que eu aprendi, mas não é a verdade absoluta. Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de olhar e uma percepção diferente, sabe? Mas realidades paralelas seriam realidades onde existem versões suas, mas que são diferentes, sabe? E linhas do tempo é você vivendo diferentes realidades. Então, seria a Carol vivendo. Então, assim, em uma linha do tempo, a Carol é professora, em outra linha do tempo, ela é jornalista, em outra linha do tempo, ela é dentista, mas são todas Carol. E realidades Uhum, paralelas seriam pessoas diferentes, não é a sua consciência, sabe? Mais ou menos assim que eu consigo hum, diferenciar. Ou então, é mais ou menos, por exemplo, realidades paralelas seriam livros diferentes. Tipo, você como com um personagem diferente nesse livro. E aí um outro personagem diferente nesse livro. E linhas do tempo seriam variações de um mesmo livro, sabe? sim, Então, tipo, entendo. deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar. Realidades paralelas seriam mais ou menos assim, ó, isso daqui seriam duas realidades paralelas. E linhas do tempo seria variações dessa realidade. Mais ou menos assim. O que eu pesquisei, porque eu venho consumindo conteúdos desse tipo, e, por exemplo, as linhas do tempo, eu sou a Carol. Então, desde, sei lá, da minha adolescência, começou a acontecer algumas ramificações. Então, começou como se duplicasse as realidades. Então, eu Exato, tomei uma decisão de fazer um curso de administração de empresas. E aí a exato. minha outra linha do tempo decidiu não fazer faculdade. E aí elas seguem vivendo Sim, diferentes, mas existindo ambas. Algo nesse exato. sentido, certo? Exato. E o que eles falam sobre as linhas do tempo as linhas do tempo é que quanto mais próximas são as escolhas, mais as linhas do tempo andam assim. Quanto mais diferentes, mais elas vão fazendo assim. Então existe uma versão sua que ela é tão parecida com você que às vezes vocês trocam simultaneamente e você nem percebe, porque é muito parecido. Tipo, as escolhas são super parecidas. Às vezes você vê algumas coisas diferentes, assim, você repara que alguma coisa está diferente, mas você não consegue ter essa percepção tão brusca. Agora, tem escolhas que te apontam para lados completamente opostos. Então, por exemplo, existe uma versão minha que nunca saiu do Brasil. Então, ela vive uma vida tão distante dessa realidade que eu vivo agora que a gente está bem separada, mas existe uma versão minha que provavelmente está fazendo outra coisa nesse exato momento, e aí já é uma escolha mais próxima, entendeu? Sim, sim. Vamos pensar assim, por exemplo, eu gosto de viajar, eu gosto de espiritualidade, eu gosto de, sei lá, treinar, fazer pilates, enfim. E pode ser que tenha várias
linhas do tempo em que elas são focadas. Uma pode estar viajando pelo mundo, a outra pode estar vivendo focada na espiritualidade, sei lá, num templo, e a outra sendo esportista, sei lá. Então, acho que Exato. a gente se conecta de alguma forma com todas as linhas do tempo, Sim, em algum sentido. sim. O que eu estudei é que, assim, imagina um balde d'água. E aí imagina vários copinhos. E aí você coloca água em todos esses copinhos. Cada copo tem um formato diferente, então cada copo é diferente. Só que a água dentro desse copo é a mesma água do balde. Ou seja, é a mesma coisa. Só que em copos diferentes. Então, existem pessoas que conseguem se conectar com as outras versões delas. Eu conheço um rapaz que ele se chama Matias De Stefano, se alguém quiser pesquisar, e ele tem recordação, ele consegue lembrar das vidas paralelas dele, ele consegue lembrar com detalhes. Sim, Como? ele faz podcast, ele tem um programa num site que se chama Gaia, e ele veio com a lembrança. Tem gente que vem com a lembrança e consegue se conectar, tem gente que consegue se conectar através da meditação, quando você entra em transe muito profundo, tem gente que consegue redirecionar a consciência dela para outras realidades. Nunca aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi, às vezes, eu fazer uma escolha diferente, tipo, eu entrar em aceitação sobre alguma coisa, e de repente as pessoas à minha volta, elas estavam diferentes, era como se eu tivesse em outra linha do tempo, tipo, as pessoas ao meu redor, eles estavam se comportando diferente. E aí eu parei e fiquei analisando aquilo, gente, o que aconteceu, sabe? Tipo, foi a primeira vez que eu senti que tinha dado um jump ali, sabe? Porque a pessoa estava completamente diferente, era como se fosse uma outra pessoa. E é óbvio que eu não contei isso pra ninguém, porque se você falar isso para as pessoas, elas vão falar, você tá ficando maluca, minha filha. Não, o máximo que eu cheguei nesse nível foi, gente, eu comecei a dar bom dia para as pessoas no trabalho, as pessoas não estavam me respondendo. Aí eu tava assim, gente, será que eu morri? Esse foi o mais próximo que eu cheguei disso. Ai, gente, que engraçado. Mas Só por Deus. são coisas que às vezes bugam a sua cabeça, mas é o que eu falo para as pessoas, não tem como explicar sem que você passe pelo processo, porque não é uma coisa muito racional, sabe? Se você tentar racionalizar, você não consegue achar, porque o cérebro, ele precisa de estrutura, né? Ele precisa da linha do tempo, ele precisa de ontem, hoje e amanhã para funcionar. E esses assuntos, eles não são assuntos lineares, né? Não são assuntos aonde você consegue entender que é um depois do outro, sabe? É tudo ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, Sim, inclusive o tempo, que nesses estudos falam que o tempo não é linear, por isso que a gente não consegue compreender exatamente, como se o exato, passado, o presente e o futuro estivessem acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não consegue entender porque aqui estamos presos ao tempo. exato. Na terceira dimensão, a regra é tempo e espaço. Então, tudo leva um tempo e tem um espaço. Então, por exemplo, quando eu faço os meus vídeos de manifestação, eu falo para as pessoas: existe um tempo, as pessoas falam, alguns professores falam que você consegue manifestar do nada, se você tiver esse conhecimento. Mas nem todo mundo consegue ter esse conhecimento ainda, entendeu? Então precisa existir um processo. E aqui na terceira dimensão é assim que funciona. A gente precisa aceitar que essas são as regras daqui. Já na quarta dimensão, o tempo e o espaço não existe, entendeu? Então já são outros 500. Sim, e se entende como quarta dimensão, por exemplo, quando a gente não está morto, sei lá, a gente é um espírito, é isso? Não, Ou seria mais ou não? menos, seria a sua consciência. A sua consciência. Ah, Então, tá. quando eu falei da água, né? Então é mais ou menos assim, energia, né? Imagina que você é um campo energético. E aí você vai afunilando, afunilando até entrar no seu corpo. Tipo, até você.
um pouco da sua energia está no seu corpo para interagir com a terceira dimensão. Mas o restante está em cima, entendeu? Então, assim, a terceira dimensão, você, o seu corpo aqui. A quarta dimensão, a sua consciência, o seu eu superior. A quinta dimensão, e aí vai subindo. E aí você vai se tornando cada vez menos corpo. Ah, Você vai se entendi. tornando mais consciência. É por isso que eles falam que a manifestação mais eficaz é aquela que você consegue fazer na consciência, entendeu? Quando você muda a sua consciência, você interfere na terceira dimensão, e não o oposto. Você não consegue, a terceira dimensão, ela é um resultado. A quarta dimensão seria aonde você consegue fazer as mudanças. Então, por isso que a gente fala sobre meditação, você aprender a entrar, né, ficar introspectiva, prestar atenção em você, porque você só consegue mudar a terceira dimensão quando você muda a quarta. Então, é na quarta que você faz as mudanças. É onde está a nossa consciência. Eu acho que na quarta a gente pode até acessar as energias, sentir o ambiente, sentir a energia de outras pessoas. Eu acho que está muito conectado ao todo. Você se conectar a você Sim, mesmo e a tudo que faz parte do universo sim, de alguma forma. exatamente. Então, é mais ou menos assim. Então, não é você morto, né? É a sua consciência. Então, Sim, sim, quando o sim, seu corpo físico morre, a sua consciência ainda está ativa, entendeu? sim, É como se estivesse jogando um videogame. Imagina que você está jogando um videogame. Quando o bonequinho do videogame morre, você não morreu, certo? Você ainda está sentado no sofá sim, avaliando o que você fez de errado. É mais ou menos assim. sim, sim. E como que a gente descobre quantas linhas do tempo existem? Você sabe? Olha, é muito difícil de saber, mas o que eu já ouvi dizer é que são infinitas. Não existe um número, são infinitas. Tem um livro que se chama A Biblioteca da Meia-Noite. Você já leu? Não, não Não? conheço. É um livro muito interessante e ele fala exatamente sobre linhas do tempo, realidades paralelas e só, eu não vou dar spoiler do livro, mas só contando um pouco, é a história de uma menina que ela tenta cometer, né, um, como é que eu Uhum. posso dizer? Não sei se eu posso falar a palavra aqui. Atentar contra a própria vida, né? Isso. E aí ela fica entre a vida e a morte. Aí ela vai para esse lugar, onde é uma biblioteca, e tem livros infinitos. E cada livro que ela puxa é uma versão dela que fez escolhas diferentes. Então ela tem a possibilidade de ver como teria sido a vida dela se ela tivesse feito escolhas diferentes. E aí ela descreve que eram assim estantes com livros sem fim. Tipo, não tinha fim. Então é mais ou menos isso que eles falam. Linhas do tempo é infinita. Não existe tudo que você imagina. Tem um filme, eu não lembro agora o nome do filme, talvez você conheça, que é de um ruivo e ele se casa e começa a acontecer várias coisas na vida dele, na relação, e aí ele acessa um guarda-roupa que ele consegue voltar no tempo, mudar a realidade, enfim. Só que cada vez que ele faz isso, que ele volta pro passado, ele muda o futuro. E aí Sim, tem uma hora que ele entra no guarda-roupa e ele sai. Até os filhos dele são diferentes, são outras pessoas. exato. Que é isso que eles E falam ele sobre as fica linhas do tempo. desesperado. É. Sim. Que é cada escolha que você faz já tá te colocando numa linha do tempo diferente. Então, por exemplo, você, Carol, se você decidir agora, eu vou comprar um ticket para viajar para o, sei lá, Polo Norte. Isso aí já vai Uhum. criar uma linha do tempo extremamente diferente do que. Mas já existe essa possibilidade, entendeu? Essa possibilidade ela já é real. Ela já existe em algum lugar do campo quântico. Ou seja, existe uma linha do tempo em que eu estou vivendo uma realidade diferente. Vou dar um Completo. exemplo de algo, e aí eu não sei se eu acessei alguma outra linha do tempo, mas eu já estive num show e eu tava lá, no show era no Rio de Janeiro, e eu tive a sensação que eu estava no lugar errado, que era para eu estar em, que eu era
pra eu estar naquele show, mas, por exemplo, eu tava na pista. E aí eu tinha uma sensação dentro de mim, não sei explicar, Hum, que era pra eu estar no camarote. Sabe quando você ganha um convite pra você estar é, ali? Falei assim, meu, eu estou vivendo errado. Eu tava com uma sensação assim. E do nada veio essa sensação. Eu estava lá, tipo, tinha acabado de chegar. E desde então eu vou em alguns lugares e eu tenho a mesma sensação. É muito estranho. Parece que eu estou me conectando a uma linha do tempo em que essa pessoa está vivendo essas coisas, só que eu não sim. estou nessa linha do tempo. Mas por que que eu estou acessando isso, sabe? Sim. Às vezes eles falam que quando você consegue ter um acesso é porque é o seu eu superior, então é a sua consciência lá de cima te falando, esse caminho é melhor para você, essa linha do tempo é melhor para você. Então você dentro de você, você sente uma resistência sobre a linha do tempo que você tá e você sente uma puxada para um outro lado, sabe? Então é por isso que eles falam que a gente tem que ficar muito atenta a como a gente se sente tipo, nas situações, porque às vezes é o seu eu superior te tentando redirecionar, falar, olha, é para lá, é para cá que você tem que ir, para você poder aprender o que você precisa aprender, entendeu? É, porque é um processo até chegar nessa outra linha do tempo. E, por Sim. exemplo, quando você decide terminar um relacionamento e deixar isso pra trás, ou você acorda um dia, porque eu já acordei um dia e percebi, gente, o que eu tô fazendo nessa relação, e saí. Então, É, eu provavelmente estava me conectando a outra realidade e que me trouxe outras vivências, enfim. E como que a gente muda, assim? Como que a gente. Beleza, não consegui acessar, não tive essa sensação de qual linha do tempo eu quero acessar, mas eu quero mudar a minha realidade. Como que eu faço para fazer isso? então, a primeira coisa é você decidir o que você quer. Você precisa ter clareza sobre o caminho que você quer seguir. Tem uma parte do filme Alice no País das Maravilhas, né, em que ela pergunta para ele onde ela tá e ele pergunta para onde você tá indo. É alguma coisa assim, tá? Eu não lembro muito bem. E aí ela fala, não sei. Aí ele, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber para onde você tá indo. Tipo, você precisa saber o que que você quer. Qual que é a vida que te faria feliz? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de legado você quer deixar? E aí, a partir desse momento, as escolhas que você faz precisam estar alinhadas com essa nova realidade. Então, se você quer ser uma pessoa que quer ter o shape, eu quero ter o shape, você precisa primeiro saber o que, que essas pessoas fazem e copiar elas. Começar a copiar como se você já fosse. E seguir em frente. Aí chega um momento que essa linha do tempo entra na sua vida. Então é mais ou menos assim. Hum, Todas as suas escolhas tem que ser coerente com quem você, porque por exemplo, imagina que, como eu disse da dieta, né, do shape. Você quer o shape, mas você continua comendo bolo de chocolate o tempo inteiro. Você continua comendo pizza o tempo inteiro. As escolhas estão desalinhadas com o que você quer. Então elas precisam estar alinhadas. Então primeiro decide o que você quer, logo em seguida vê o que você precisa fazer e começa a fazer as escolhas para te aproximar dessa pessoa. E aí você traz essa nova realidade à tona. e tem alguma coisa que você fez que você não tinha essa consciência que você tem hoje, mas que fez você mudar, assim, de linha do tempo? Claro, você tomou uma decisão para fazer um intercâmbio. E aí você começou a guardar dinheiro para isso. Mas tem algum outro exemplo assim? Nossa, eu tomei essa decisão e isso me levou a tal lugar. Que às vezes a gente Eu não tem tanta clareza, sabe? Sim, assim, aconteceu comigo sim em 2022, eu tava perdida, não sabia o que fazer, e aí eu faço o que eu sei de fazer de melhor, que é rezar, né? Eu sei, não sei se as pessoas rezam, se elas acreditam em Deus. Quando eu falo de Deus, eu não falo do Deus da igreja, da religião, tá? Eu geralmente falo como uma consciência Uhum. maior, o meu eu superior, e era um momento muito sem. Eu não sabia o que fazer da vida, então eu simplesmente meditei e pedi direcionamento. Falei, me leva para onde eu for mais útil. No dia seguinte, apareceu uma proposta de trabalho para mim, num lugar.
Eu aceitei essa proposta de trabalho e hoje eu tô aqui. E hoje eu tô aqui, faz 3 anos que eu moro nesse lugar. E foi assim, o melhor para mim. Foi o melhor para mim. É o que eu falo para as pessoas. Às vezes você tem uma ideia do que você quer, mas o universo tem algo muito melhor reservado para você. É por isso que é sempre bom você deixar o universo te guiar e fazer que nem aquela música do Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar. Porque às vezes você acaba em lugares que você nunca imaginou que você estaria, entendeu? E isso tudo Sim. foi porque eu tive fé, eu confiei, porque na real, coragem, eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Eu só falei, pensei comigo, o que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder, vou lá, entendeu? Vou lá ver o que dá. E aí, tudo se transformou na minha vida, assim, nesses 3 anos que eu me mudei para essa cidade, eu vim para cá sem conhecer ninguém, eu vim para cá sem ter casa para morar, sem ter emprego. Meu Quando eu falo isso para as Deus! pessoas, as pessoas falam, por isso que eu falo para vocês, que, não é questão de sorte, ela é sorte, ainda nasceu com dinheiro. Não, senhor, não foi nada disso, não, é que eu sou meio doida, entendeu? Eu coloco na cabeça que eu vou fazer, eu vou lá e faço. E isso eles falam muito na questão de como é que é a lei da suposição, né? Quando você acredita com tanta força que já deu certo, que as coisas simplesmente dão certo. Então eu vim muito determinada, assim, tipo, a dar uma de doida mesmo. Falei, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E aí acabou dando tudo muito certo e foi 3 milhões de vezes melhor do que eu imaginava, sabe? Mas, com certeza, não foi um processo fácil, até porque mudar de cultura, você viver em outro país com um clima diferente, enfim, não é fácil. E tem muita questão mental, né? Porque assim, você decidiu ir, aí chegou lá, tem gente que na primeira dificuldade já voltaria para casa. Então, tem essa questão que tudo que você está falando, que eu estou conectando aqui na minha cabeça, é a questão mental. Como mudar esse mindset, como você se fortalecer mentalmente para aguentar, porque nem tudo vai ser flores e o processo pode ser muito difícil. Normalmente é esse processo de você se conhecer, de você ir buscar algo que você quer muito, enfim. Sim. O que você fez para fortalecer, já que você saiu de uma depressão? Então, é que assim, eu tenho algumas, como é que eu posso dizer? Existem algumas coisas que eu tento, algumas regras que eu tento viver, elas aplicar sempre na minha vida. Então, assim, o desconforto, ele sempre vai acontecer quando você estiver fazendo algo novo. Então, eu aprendi a fazer as pazes com o desconforto e aceitar que ele é passageiro e temporário. No começo, tudo que você aprende, né? Se você for aprender a tirar foto, se você for aprender a nadar, primeiro que você não vai saber o que você está fazendo. Segundo, que vai ser difícil até o seu cérebro pegar. Só que você precisa entender que é uma fase, sabe? Gravar vídeo, falar em público, é uma fase. E eu vejo que a gente não foi ensinado a errar, entendeu? Errar parece que é errado, né? Tipo, as pessoas não te permitem errar. Então, as pessoas têm medo de tentar. Porque às vezes você vai errar, não vai dar certo de primeira, mas isso não significa que você fracassou, entendeu? É apenas uma batalha que você perdeu, mas você não fracassou, você tem que tentar novamente. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça, tipo, o desconforto é temporário, é natural, é normal, a dor é temporária, é natural, é normal, vai passar, tudo passa. Eu sempre penso comigo, tudo passa, é só uma fase de transição. Existe uma fase ali, né, entre quando você ainda está na sua versão antiga, passando para a versão nova, é uma das fases mais desconfortáveis, porque você ainda não sabe quem você realmente é, mas você já sabe que você não quer ser essa pessoa. Então, é um momento desconfortável, mas é uma fase, é um processo, até você ir para o outro lado. Eu costumo até usar a metáfora da borboleta, sabe? Que ela é um lagarto, ela não quer ser um lagarto mais, ela entra no casulo. Ali no casulo, ela precisa passar por toda aquela escuridão, aquela se desfazer para poder se tornar uma borboleta. Então, o nosso processo é mais ou menos parecido. Então, eu uso isso para me ajudar. Eu também tento ter muita fé de que tudo acontece por meu bem. Tipo, eu sempre penso, até as coisas ruins, se uma porta fechou, é porque essa porta não era para mim. Outra porta vai ser para mim. Então, eu não me deixo me abater quando eu recebo não.
Eu não me deixo me abater quando alguém termina comigo, quando eu sou mandada embora. Óbvio, a gente fica triste, às vezes bate uma preocupação, mas é isso, você sente, deixa vir as emoções e segue em frente, entendeu? Não vai se dar por vencido e cair no chão e, pronto, minha vida acabou. Chora, fala, ai, tô triste, sabe? Não estava esperando isso, mas eu confio de que foi pro melhor. E quanto mais eu pratico essas coisas, menos resistência eu tenho de testar, de tentar, de falhar, entendeu? E aí as coisas vão dando certo, naturalmente. E alguém falou pra você não vai dar certo, te desencorajou de alguma forma nesse processo? O tempo inteiro, desde o começo, desde o tempo dos primórdios, desde quando eu era pequenininha. Quando eu era pequenininha, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você sonha grande demais, volta para sua realidade. Inclusive, eu tenho um pouco de problemas com essa coisa de consciência de classe, porque assim, se eu tivesse de fato aceitado que eu sou pobre e nasci na pobreza e vou morrer pobre, eu nunca tinha saído da pobreza, sabe? Então as pessoas às vezes falavam isso para mim: volta para sua realidade, você é pobre, você nunca vai sair daqui. E eu falava, mas eu me nego, eu me nego. E aí eu ia pra cima, entendeu? Então, assim, o tempo inteiro. Quando eu comecei meu canal no YouTube, você não tem suporte das pessoas que te conhecem, as pessoas que poderiam te apoiar no começo não apoiam. Muitas dão risada, tiram sarro, muitas desejam que você fale, entendeu? Mas eu penso assim, se é o que eu quero, eu vou atrás. E algo vai me dar o suporte, algo vai me segurar. E aí eu vou fazendo, mas, gente, não espere, sabe? Tipo, não espere que as pessoas vão aplaudir. As pessoas só aplaudem depois que você já tá lá. Quando você estiver construindo isso, a maioria das pessoas desacreditam, entendeu? Até porque a visão do seu sonho, ela só existe na sua cabeça. Então as pessoas olham e falam, nossa, que doida, nossa, nada a ver, não vai dar certo, não. Aí depois que você faz, o pessoal, como é que você fez? Me dá uma dica. Ai, me ajuda. É mais ou menos assim que funciona. É, em algum vídeo você falou isso, que quando a pessoa já pensou, aquilo já existe em algum lugar. Então você Sim, tem que ir atrás, porque se exato. você já pensou, aquilo já está tomando forma, enfim. É, Exato. e assim, isso me encorajou muito a colocar algumas coisas no papel, sabia? Porque eu tava pensando assim, cara, eu quero trocar, eu quero conhecer gente nova, pessoas que estão criando conteúdo que eu gosto. Como que eu me conecto a essas pessoas? E pode ser que. E a primeira coisa que eu pensei, eu ainda estava tomando banho, eu falei assim, gente, e se eu mandar uma mensagem para a Bárbara, será que ela me responde? Pode ser que em uma realidade eu não mandei essa mensagem, a gente não estaria aqui conversando de alguma Sim, forma. Então, exatamente. se eu pensei enfim, pensei em criar um podcast, pensei em criar um produto novo para vender, enfim, qualquer coisa do tipo. Se eu pensei é porque aquilo tá Já existe. vibrando de alguma forma e já existe, porque para mim algo que me direciona é o meu coração. Se aquilo tá fazendo o meu coração bater mais forte, vibrar diferente, enfim, porque são poucas coisas na nossa vida que fazem isso, né? Que dão É, um caminho, assim, um sentido que faz a gente se sentir bem. Que eu acho que também é um norte para a gente saber se a nossa linha do tempo está boa pra gente. exato. Se as Se coisas a que você está gente. vivendo está alinhada com o que você gostaria, você está na linha do tempo certo. É o que eu falo para as pessoas. A depressão na minha vida foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Por mais que naquela época eu não entendia, eu sofria, eu questionava a Deus, eu falava, por que de tantas pessoas, logo eu? Tipo, sabe quando você fica. Porque tem gente que tem uma realidade que é só pancada. É por isso que eu não passo, eu não açucaro nenhum assunto, eu não falo para as pessoas que é fácil, porque a minha jornada nunca foi fácil. E tem gente que vai apanhar muito, muito até chegar onde eles precisam chegar, sabe? Só que hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto aquilo era apenas
me mostrando que aquele não era o meu caminho. E eu insistia em seguir o caminho que as pessoas falavam para mim seguir, entendeu? E aí, quando você vai seguir um caminho, uma linha do tempo que não é a sua, você vai ter essas sensações de desconexão, de alguma coisa tá errada, não tô feliz, não sinto vontade de viver. E é isso que às vezes faz você tomar a coragem de fazer as escolhas que vão te jogar para uma linha do tempo que faz mais sentido. Hoje em dia eu vivo uma vida muito melhor. Eu sou muito mais feliz, é muito difícil eu ter um dia triste. Quando eu tô na TPM, assim, às vezes eu fico um pouco deprimida, mas são questões hormonais. Mas eu vejo o quanto tudo que eu faço é o que eu quero fazer. Não é o que as pessoas esperam de mim. Eu não faço mais nada para agradar os outros, eu faço as coisas para me agradar. Contanto que eu esteja feliz, é o pessoal que vai fazer terapia para aceitar. Que lute. Eles que lutem. Eles que vão arrumar a linha do tempo deles, onde existe uma versão minha que cabe mais lá no mundo deles. Quero saber. É surreal isso. Você falou sobre estar confortável no desconforto. E eu tô passando por um ano de muita transformação, assim. Eu saí de um emprego de quase 11 anos que eu estava. E E assim, durante o momento que eu fui desligada da empresa, que era algo que eu queria, mas eu ainda estava apegada àquela realidade, eu já sabia que não era mais para mim. Eu já estava me movimentando para sair, mas assim, veio o universo e me tirou dali, porque eu precisava sair naquele momento. E nesse momento que eu saí, eu estava no meio de uma reforma, então eu estava morando na casa do meu sogro. Então eu estava desconfortável porque eu tava na casa de outra pessoa. Não adianta, por mais confortável que a pessoa te deixe, você não vai se sentir confortável, porque não é a sua casa. Eu estava desempregada. Eu estava. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e fiquei na casa de um amigo. Enfim, eu tava assim, gente, a vida tá me botando em todas as situações de desconforto possíveis, porque parece que eu preciso ir. Tipo, tá me empurrando. Vai, fia. Chegou sua hora, sabe? É muito louco isso, é muito louco. Porque eu tava assim, eu tava no meio do furacão e eu tava sentindo, gente, o que que tá acontecendo? Tá tudo, tá tudo Desmoronando. estranho. Não, tá tudo desmoronando, mas ao mesmo tempo aquilo tava me dando um olhar. Eu tenho, eu tenho esse costume de olhar para as coisas de uma forma mais profunda do que parece. Eu queria muito ser desligada, mas não tão rápido. Não foi assim, nossa, eu não me preparei tanto para aquilo. E aí, quando aconteceu, eu tava assim, gente, aconteceu. Então agora eu posso fazer as coisas que eu quero, porque agora eu tenho tempo. Aí, de repente, mudou outra coisa. Aí foi mudando tudo. Gente, e agora? Eu sou uma outra pessoa. Eu percebi que nem as pessoas que eu achava que gostava ali no meu trabalho, eu realmente gostava, sabe? Nada. Distanciamento faz a gente observar as coisas com mais precisão, né? Quando você não tá mais tão perto, quando você sai de perto, você olha, você fala, nossa, nem parece que era eu, nem parece que era eu vivendo ali. Não, parece que era outra, de fato, uma outra realidade. Aí você passa uma decepção com um amigo. Aí você, tipo, meu, vou fazer uma limpa nas minhas redes sociais, não quero mais ninguém. Tipo, que tá É, acontecendo? Mas eu acho que é isso. Se você não se coloca, a vida vai te colocar numa posição desconfortável. exato. Até porque muitos professores espirituais, eles falam, né, que o planeta Terra não é um planeta de descanso, de harmonia e paz, é um planeta de crescimento, expansão. É por isso que existe o ruim e o bom, para você ter a experiência dos dois lados, para você poder expandir. Então, uma hora você toma porrada, uma hora você expande, uma hora você toma porrada, uma hora você expande. Exatamente para você saber os dois lados da moeda e crescer, entendeu? Então, tudo na natureza é assim, tudo existe pressão para crescer, tudo existe dor às vezes no crescimento, e é porque a sua alma veio aqui para experienciar isso. Então, num nível de alma, a sua alma, ela sabe exatamente que tudo foi necessário. Às vezes você passa por coisas terríveis e você questiona, você fala, por que que isso aconteceu comigo?
só que para sua alma ela precisava daquela informação, entendeu? E aí o seu trabalho às vezes é entender o porquê. Tem até uma parte do filme Matrix, eu não sei se a galera, se você já assistiu, se a galera já assistiu, Uhum. que o oráculo, né, oferece uma bala pro Neo, e ele fala, se você sabe que se eu vou escolher ou não, por que que você tá me oferecendo? Aí ela fala, porque você não veio aqui para escolher, você veio para entender o porquê que você escolheu. Então, às vezes você passa por algumas coisas e às vezes você como o avatar não escolheu aquilo, mas você precisa entender o porquê que aquilo aconteceu com você. E quando você entende, é quando você se liberta. Muitas coisas ruins que aconteceram comigo no meu passado, quando eu entendi o motivo, era como se tivesse desfeito um nó. E eu cresci. Então aí você até sente gratidão pela coisa ruim. Você fala, meu, se não fosse por aquela coisa, eu não saberia de tal coisa. Agora eu sei. Não, Então, assim, total. E a pessoa que, por exemplo, eu sou hoje, é totalmente outra pessoa que começou o ano de 2025. Então, se não exato. fosse isso, eu não estaria aqui. E vou continuar mudando e evoluindo e crescendo. E a gente falou sobre coisas ruins, situações. Mas pode ser que eu esteja mudando de uma linha do tempo e continue acontecendo algumas coisas ruins. Sim, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, quando eu faço os vídeos de manifestação, que não existe esse lugar onde tudo é perfeito e maravilhoso. Só que a diferença de quando você começa a mudar a sua mentalidade é que você observa, você se torna um observador das coisas. Você não fica julgando, ah, isso é bom, isso é ruim, eu não quero, eu quero. Você observa, e aí você tenta entender o que isso está tentando me ensinar. Por que isso apareceu? Por que eu manifestei tal coisa? Será que eu preciso aprender alguma coisa disso? E você começa a usar tudo ao seu favor. Ao invés de usar tudo achando que é contra, que é pessoal, você fala, universo. Teve uma época na minha vida que eu pensava assim, porra, velho. Falava, universo, me dá um break. Cansada, velho, tô cansada. Era porrada atrás de porrada. E eu falava, meu, o que eu fiz? Eu devo ter jogado chiclete na cruz. Só que antigamente eu levava pro pessoal, eu falava, gente, eu pensava, meu Deus, hoje em dia eu sei que é pra mim, entendeu? Ele manda um desafio e fala, vai, eu sei que você consegue, é pra você aprender alguma coisa, vai, filha. Aí eu já abraço o desafio e falo, vamos resolver isso daqui, vamos resolver. E é desconfortável, às vezes eu choro ainda, às vezes eu sinto raiva, arranco os cabelos, fico, tipo, puxando os cabelos, mas eu levo de um jeito mais leve, no sentido de que faz parte do processo, entendeu? Tipo, falar, ah, tá bom, vai, faz É, parte. você é um ser humano, você vai sentir o que você tiver que sentir, né? Não existe uma realidade perfeita. Não estamos num planeta para viver só coisas boas, enfim. É na Sim, dor que a gente aprende, sim. normalmente. A dor é uma professora maravilhosa, cara. E ela também te mostra quão forte você é, entendeu? Quão resiliente você consegue ser e o quanto você consegue dar conta. E eu acho que a diferença das pessoas que desistem é porque elas não reconhecem o quão capaz elas são, sabe? Porque todo mundo é capaz, só que tem pessoas que não acreditam nelas. E eu acho que o primeiro passo para você conseguir qualquer coisa na sua vida é você acreditar em você. Você precisa acreditar em você, no seu potencial, nos seus sonhos. Então, acho que esse é o. Se você não acredita, você já perdeu. Quando alguém conversar comigo e fala, ai, mas eu não acredito. Se você não acredita, você já perdeu, porque não tem nada o que eu possa fazer para fazer você acreditar em você. Tem que ser uma coisa interna, sabe? Você precisa acreditar em você. E a gente começa a acreditar na gente provando que você é de confiança. Então, quando você faz uma promessa para você e você vai lá e cumpre, é difícil. Às vezes você não acha que você fez bem feito, mas você foi lá e fez. Então é assim que você vai aumentando a sua confiança em você. Você fala e você faz. Você fala e você faz. E esse é o primeiro passo. As pessoas precisam acreditar nelas. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Para eu acreditar em mim, primeiro, precisa ser uma coisa real, palpável. Então, eu cumprir algo que eu me comprometi comigo mesma é um bom caminho. Nunca tinha Exato. pensado por esse lado. Sim, e é o que traz a sua autoestima também, sabe? Porque a autoestima, como eu falo muito sobre amor próprio e tal,
ela vem de você cumprir com a sua palavra, com você mesmo, você se manter alinhado com as coisas que você acredita. É assim que você começa a perceber que você mesmo tem valor, sabe? Porque essas coisas não vêm de fora, a autoestima não vem de fora. Às vezes você tem uma validação falsa, né? Quando alguém chega e fala, você é inteligente, mas se você não acredita, se você não sente que você ela é como se você estivesse construindo um castelo de areia, sabe? Ela vai se Uhum. desfazer. Então, eu sempre falo para as pessoas, qual que é o primeiro passo? Faça promessas pequenas, coisas que você sabe que você vai conseguir cumprir. Não vai tentar fazer uma coisa que você nunca fez de primeira. Faça, se você falou que você vai acordar às 6 horas da manhã, acorde às 6 horas da manhã. Se você falou que você vai beber água, bebe água. Se você falou que você vai para academia, vai para academia, nem que seja por 5 minutos, só para você cumprir com a sua palavra. E aí você vai construindo essa confiança em você, entendeu? Sim, eu sinto que eu tô no processo, mas ainda não consigo me ver com os olhos, por exemplo, que algumas outras pessoas me veem. Tem gente que vê uma força, gente, eu quero chegar, mas tô no caminho. É difícil, né? Você Sim. conseguir internalizar de fato. E na verdade, eu acho que é muito difícil a gente reconhecer a nossa própria luz. A gente não é ensinado a olhar a nossa parte boa, né? A gente é ensinado a olhar a parte ruim. As pessoas sempre criticam, apontam o dedo, elas julgam qualquer coisa que você faz, mas é muito difícil alguém apoiar, é muito difícil alguém falar, né? Tipo, olha, você tem capacidade, você poderia dar certo. Eu mesma, foram poucas as pessoas, mas essas pessoas me fizeram ficar com a pulga atrás da orelha, no sentido de talvez eles estejam certos, talvez eu realmente possa mudar minha realidade, sabe? E é através desses processos que você começa a, de fato, se tornar mais confiante nisso também. Que nem eu falei para você, você construindo essa coisa internamente com você. É você ser sua melhor amiga. O dia que você fala assim, vou para academia, aí você acorda desanimada. Aí você mesmo se cutuca e fala, não, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente faz, é por nós, tá bom? A gente vai. Então você tem que começar a se tratar assim, como se você fosse uma pessoa à parte, entendeu? Você, você sendo sua própria coach. Tá certa, é verdade. Eu faço muito isso comigo. Meu, tiver chovendo, vamos, é isso, vou na É, chuva mesmo exato. e bora. E é óbvio, E às vezes você vai falhar, às vezes você não vai estar no clima, mas é o que eu falo para as pessoas. Não tem problema você falhar uma vez, o problema é você desistir, entendeu? De tudo. Tem vez que eu paro sim, com as coisas por uma fase e deixo. E aí, quando eu tô pronta de novo, eu tô descansada, com energia, eu retomo. E assim por diante. sim, fato. É o que você falou de não desistir. Vai vir alguns nãos, algum dia você não vai conseguir de fato ir. Às vezes o descanso é necessário também, mas aí você vai no outro dia e tá tudo certo, né? Exato. E vamos falar de dinheiro. E Tem muitos vídeos que você traz sobre como manifestar, como se conectar a questão financeira, como você quebrar algumas crenças sobre dinheiro. Para você se conectar a linha do tempo que você quer, por exemplo, uma resposta disso é que você está ganhando dinheiro, por exemplo. é mais ou menos, porque assim, na verdade, eu mudei muito a minha percepção de abundância e prosperidade nesses últimos anos. Antigamente eu achava que você ser uma pessoa próspera e abundante era só você ter muito dinheiro na conta. E teve uma época na minha vida onde eu tinha uma quantidade, a maior quantidade que eu já tive de dinheiro, e eu era uma pessoa extremamente escassa, porque eu morria de medo. Eu não comprava as coisas que eu precisava, porque eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Eu não, se alguém me pedia ajuda, eu não emprestava, porque eu falava, não, vou ficar sem, não posso, entendeu? Então, eu tinha, mas ao mesmo tempo eu tinha uma cabeça extremamente escassa, entendeu? E hoje em dia eu vejo que abundância é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Ponto final. E a gente, às vezes, tem muito mais do que a gente precisa. Às vezes você abre o seu guarda-roupa, você tem muito mais roupa do que você precisa, muito mais sapato do que você precisa. A gente só começa a entender que a diferença entre
necessidade e querer é grande, entendeu? Tipo, o que você precisa, você sempre tem. Agora, às vezes você quer um carro de 500 mil reais, sei lá, é diferente, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é que abundância é você ter sempre o que você precisa. Nisso a gente é abundante. Independente de você ter mais, ter menos, teve época da minha vida que eu tive menos, mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu sempre tive o necessário para continuar, entendeu? Por mais que fosse pouco, era o necessário para eu continuar dando o próximo passo. Então a minha mente mudou muito. Hoje eu de fato me sinto rica mentalmente. Tipo, mentalmente, eu não tenho mais medo de ficar sem dinheiro. Eu não tenho mais medo de usar meu dinheiro, de colocar propósito nele, entendeu? Antigamente eu andava com tênis furado, dinheiro na conta, tênis furado. Tipo, não comprava porque eu tinha medo. Sabe quando você não vai faltar? Tudo para mim vai faltar. Vou precisar para alguma coisa no futuro. Hoje em dia, tudo que eu preciso eu compro. Se eu tô com vontade de tal coisa, eu compro. Às vezes eu tô inspirada, eu falo, vou fazer uma doação aqui, abro minha conta, vou lá, dou um dinheiro. E assim eu vou fazendo, entendeu? Eu vou botando propósito, fazendo o dinheiro girar. E quanto mais eu faço isso, mais oportunidades de fazer dinheiro aparecem para mim. Todo ano eu ganho mais. Não sou uma pessoa rica, mas todo ano eu faço mais dinheiro. Todo ano a minha vida melhora. Então eu acho que isso é um sinal excelente, sabe? De que eu, de fato, estou acessando o fluxo da abundância real. Que é o que eles falam. É igual uma torneira. Começa pingando, aí daqui a pouco começa um pouquinho mais, e aí quando você vai ver, entendeu? É muita. Então, é isso. E eu sempre peço, assim, né, para o universo me usar como um instrumento para que eu faça as coisas que eu preciso fazer. Então, eu não penso em ter dinheiro para ter uma mansão, para ter bolsas carérrimas. Eu penso em conforto, liberdade, ter opções, poder ajudar as pessoas, ajudar minha família. Então, eu só vou permitindo. Hoje em dia é isso. A parte da abundância que é muito importante é você permitir. Permitir que ela venha até você. Porque muitas das vezes a gente bloqueia. Você entra no meio, entendeu? Você, às vezes, eu fiz um vídeo uma vez falando que como é que você quer ter mais se você não cuida nem do que você tem? Às vezes você vai na casa das pessoas, o pouco que elas têm está destruído, elas não valorizam, elas não cuidam, e aí começa disso, entendeu? De você cuidar do pouco. Você cuidando do pouco, você mostra para o universo que você tem capacidade e responsabilidade de cuidar de muito. Então, foram essas mudanças que eu fiz nesses últimos 3 anos e, de fato, minha vida tem se transformado. É por isso que eu faço vídeo falando sobre, compartilho tudo que eu posso e é real, assim, acontece mesmo. Conforme você vai mudando a sua mente, você vai mudando seus comportamentos, você vai mudando a forma como você se sente, chega a ser assustador as coisas que começam a aparecer, sabe? Assim, você fala, que doideira, velho. Oh, meu Deus. Então foi uma mudança de mental sobre o que você acreditava, o que era o dinheiro, como que o dinheiro servia para você de alguma forma e a forma que você gastava o dinheiro também. Sim, porque assim, eu já fui muito pobre mesmo, de passar muita vontade. Eu até falo com muita frequência que uma das coisas que eu mais sou grata hoje é ter acesso à comida, coisa que eu não tinha antes. Tipo, antes eu passava, via no mercado sorvete X, não podia comprar. Sentia vontade de comer um McDonald's, não tinha dinheiro para comprar. Hoje em dia isso já não é mais uma realidade que eu vivo. Então, eu vejo que eu saí daquela pobreza, aí eu comecei a fazer dinheiro como a maioria das pessoas fazem, trabalhando igual um camelo, entendeu? Eu até comecei a ganhar dinheiro no Brasil quando eu ainda estava aí, mas eu trabalhava demais, a ponto de eu não ter tempo para gastar o meu dinheiro, entendeu? Eu fazia dinheiro e não tinha tempo para gastar, porque eu trabalhava 6 vezes na semana, só tinha o domingo para descansar, o domingo eu não fazia nada porque eu queria descansar, então foi quando eu comecei a falar, cara, de que vale a pena eu fazer dinheiro se eu não tenho tempo para usufruir dele? Aí quando eu saí do Brasil, vim para cá, comecei também de pouquinho, ganhando pouco, mas aí a minha mente já estava um pouquinho melhor no sentido de começar a usar meu dinheiro para experiências, mas ainda assim eu fazia com medo, sabe? Quando você faz, mas você fica com aquela sensação de eu não devia ter feito, eu devia ter guardado. Porque a gente que é pobre, tudo a gente quer guardar porque a gente tem medo. Você vê que pobre, ó, vou falar uma coisa até que
Às vezes eu fico meio assim de falar essas questões, porque eu penso que as pessoas podem se sentir ofendidas. Mas isso é da minha família. Guarda-pote de margarina, guarda-pote do não sei o quê. Ai, e, gente, minha família era tão triste que esses dias eu dei uma bronca na minha tia. Acumuladores. Não, é tudo, vou guardar, porque vai faltar, eu vou precisar para alguma coisa. E eu dei um presente para minha tia, né? Eu trouxe uma xícara para ela do Japão, eu fui pro Japão e trouxe uma xícara para ela, e ela não usou. E eu falei, tia, por que você tá guardando essa xícara? Ai, porque eu tô com dó de usar. Pobre é assim, acumula um monte de coisa que não presta, o que ele ganha ele não usa, porque ele vai gastar, não pode, eu vou deixar guardado. Aí eu falei pra minha tia, tia, você vai morrer um dia e as pessoas vão usar essa xícara. Eu trouxe essa xícara pra você usar, você trata de usar essa xícara. Aí esses dias ela me tirou uma foto e me mostrou que ela tá usando a xícara. Aí, ó, Mas já assim, mudou. exato, mas são comportamentos, gente, que é enraizado na gente. Então, às vezes, até quando você muda a sua realidade de fazer mais dinheiro, você não se permite usufruir. Você não se sente uma pessoa de valor para investir o seu dinheiro em você. Você acha que você tem que guardar porque alguma coisa ruim vai acontecer. Acho que a gente passa por tanta coisa ruim que a gente sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é um processo que é difícil. Você realmente tem que ter muita fé e você tem que tentar. Você vai se forçando, entendeu? E aí chegou uma hora que mudou Sim. para mim. Chegou uma hora assim que eu falei, cara, finalmente saí daquela mentalidade de escassez, sabe? Sim, total. Inclusive, eu, enfim, vim de Osasco também, nasci em Osasco, igual você, vivi em Osasco. E hoje moro em Barueri, que é do lado, mas assim, minha realidade mudou. E mas antes, mesmo quando eu estava em Osasco, eu sempre fui uma pessoa próspera no sentido de eu não ganhava muito, mas eu usava muito bem meu dinheiro. Então, eu guardava para fazer viagens, para comprar, sei lá, um carro, fazer alguma coisa desse tipo. E eu via pessoas à minha volta ganhando muito mais do que eu. E a pessoa simplesmente gastava, sei lá, para provar para os outros, comprando coisas caras, vivendo uma realidade ali que não fazia muito sentido. Você via que era mais para provar para os outros do que de fato fazer algo por você. Então, Sim. não tem muito a ver com o quanto você ganha, porque às vezes você ganha muito dinheiro e você gasta e sai o dinheiro da mesma forma, né? Não vai Sim. ser algo que vai de fato te ajudar a crescer, você vai conseguir pagar um curso, ou você vai conseguir ajudar alguém. Não, você simplesmente gasta por E aí. esse é um ponto importante, porque tem muita gente que fala assim para mim, se for assim, eu vou comprar tudo que eu quiser. E não, o dinheiro, ele não leva a desaforo, tá? Eu sempre falo para as pessoas, Uhum, você tem que ter muita intenção da forma como você usa o seu dinheiro. Quando você usa o seu dinheiro para agradar pessoas, para pertencer, você às vezes entra em dívida, você se lasca, por quê? total. Porque isso tudo é uma ilusão, entendeu? Você não está usando o seu dinheiro para o propósito bom para você. Agora, quando você compra um curso que você quer para você aprender, quando você faz uma viagem que vai te ajudar a expandir sua consciência, quando você investe em alimentação, na sua saúde, quando você faz as coisas para as pessoas que você ama porque você quer, é outra, assim, são duas faces. A face da pessoa que às vezes tem o dinheiro e usa por motivos egoístas e a face das pessoas que usam dinheiro de uma forma próspera e abundante. Então é por isso que eu falo para você que prosperidade e abundância não tem nada a ver com dinheiro. Eu levei um tempo para entender isso, mas tem a ver com mentalidade, com comportamento. Existem pessoas ricas que são escassas e egoístas, e existem pessoas pobres que não têm quase muito dinheiro, que são extremamente generosas. Então, é esse ponto que você tem que avaliar e também a questão de permissão, né? Como eu falei, eu vejo que às vezes a gente que é mais pobre, a gente acha que existe um teto, né? Tipo, 10 mil reais é o máximo que eu posso fazer. Quando na realidade dinheiro é infinito. Tem gente fazendo milhões em segundos, Uhum, em minutos, sei lá. sim, Então, assim, eu acho que é questão de você saber o quanto você merece. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando agora, porque como eu venho de uma família onde todo mundo batia no teto, não existe uma pessoa que é referência para mim que ganhava muito. Então, eu tô precisando trabalhar isso para abrir a minha mente, para permitir que outros valores comecem a chegar para mim. Porque se você tá programada para ganhar 5 mil reais,
o seu subconsciente, ele não permite que outros valores cheguem, entendeu? Então você precisa começar a mudar essas crenças, tipo, mais dinheiro é seguro, eu mereço mais dinheiro, com mais dinheiro eu posso fazer mais coisas. Então, nesse momento da minha vida, eu tô trabalhando quantidades, entendeu? Eu tô tipo, vamos mirar mais alto. Vamos mirar mais alto. Muito dinheiro. Exato. Exato. Mas é tudo Tá um processo, certo. gente. É tipo assim, ó, é um quebra-cabeça, onde cada pecinha você vai encaixando e de repente você enxerga a imagem inteira, mas são várias coisas. Eu levei 3 anos para sair da mentalidade de escassez para mentalidade de abundância, sabe? E além da questão da meditação, o que que você sugere mais para as pessoas que você fez e deu certo para você? Então, a primeira é sempre buscar conteúdos que falem sobre isso, sabe? Sobre abundância, como mudar a sua realidade, questão de pensamento, mentalidade, porque tem muita gente que acha que é balela, né? Ai, ninguém vai mudar a realidade através da mente. Bom, é o que eu falo para as pessoas. Eu tô mudando minha realidade assim. E você? Você tá fazendo o que nesse momento e você tá conseguindo os resultados que você quer fazer no que você tá fazendo? Porque eu sei que a forma tradicional é a mais que as pessoas aceitam com mais facilidade. Só que a forma tradicional não estava me levando para lugar nenhum. É por isso que eu comecei a realmente pesquisar coisas do subconsciente, física, energia do dinheiro. Eu escutava muito podcast de pessoas que saíram da pobreza e conseguiram, né, ser mais abundantes. Então, informação, pegar a informação de todo mundo. E aí, a segunda coisa é colocar em prática. Então, além da meditação, eu fazia muita afirmação, eu colocava muitas frases, né, à minha volta, tipo, eu sou merecedora, eu sou próspera e abundante, colocava em tudo quanto é canto, para eu ir afirmando Uhum, para mim o tempo inteiro. E depois você ir fazendo, se comportar. Você precisa começar a se comportar como essa pessoa. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi em relação ao mercado. Por quê? Porque mesmo que eu tinha dinheiro, né, para fazer minhas compras, às vezes eu só pegava o mais barato. Nossa, assim, a programação de pobre do começo ao fim, só barato da promoção, o que tá para expirar o preço, tipo, o que tá para expirar a validade, eu pegava só as coisas mais baratas. Aí, como eu ainda estava no começo, eu pensei assim comigo, eu vou pegar uma coisa que eu realmente quero sem olhar o preço. Um sorvete, sei lá, uma carne X, sem olhar o preço. Eu vou escolher uma coisa. Aí eu pegava uma coisa. Aí na semana seguinte, 2 coisas. Na terceira semana, 3 coisas. Só para eu ir sentindo, entendeu? Tipo, tá uhum. tranquilo, tá tranquilo. Hoje em dia, né, que já fazem 3 anos que eu faço isso, eu vou no mercado nem olhar o preço direito que eu compro. Eu não olho o preço de nada, eu só pego o que eu quero. Eu pego o que eu quero, boto no meu carrinho, pago. Nunca me faltou dinheiro. Nesses 3 anos fazendo isso, nunca me faltou dinheiro para isso, entendeu? Então, foi assim que eu fui mudando. E aí, depois do mercado, foi outras coisas, tipo roupa. Em vez de comprar só roupa que é muito barata e rasga fácil, vou investir numa peça de roupa que é um pouco mais cara, que dure mais. Sim. E ir mudando, sabe? Assim, mais uma coisa de cada vez, gente, porque não adianta você ter uma programação muito forte de escassez e tentar pular para o outro lado de uma vez. Talvez tenham pessoas que consigam fazer isso. Não foi o meu caso. O meu caso realmente foi um processo, passinho de cada vez. Uhum. Legal. Boas dicas, hein, gente? Vamos colocar em prática. Eu já tô É, anotando tudo aqui. é muito importante a prática, gente. Você tem que se comportar, porque enquanto você não incorporar essa. É que aqui na terceira dimensão, o que mais conta é o seu comportamento e as suas ações. Tipo, você pode até pensar, eu sou próspera, só que se você não incorpora, não se transforma. Você precisa. E nem que seja, que nem eu falei, uma coisinha. Um pouquinho. Tipo assim, se você acha que a pessoa que você, né, que é próspera e abundante, que você visualiza, ela vai no salão de cabeleireiro, ela faz a unha, ela faz o cabelo, você não precisa ir no salão mais caro, vai no salão do seu bairro, faz a unha ali, que é o que você pode pagar, mas incorpora essa personalidade dessa pessoa que já vai no salão, que faz o cabelo, que faz a unha, no seu budget, sabe? No seu orçamento. Uhum. E assim por diante, você precisa colocar na prática, senão não funciona. É, finge até que atinja, né? Tem esse Exato. ditado. Sim, e é real, você precisa fingir. Tem dia, eu lembro que quando eu comecei,
Eu às vezes sentia, eu ainda trabalho no spa, né, meio período, e eu trabalho por cliente. Então, quando eu tenho cliente, eu faço dinheiro, quando eu não tenho, eu não faço. Uhum. E antes, quando eu não tinha, eu morria de medo, eu ficava preocupada, eu ficava, meu Deus, vai me faltar, vai me faltar. Eu não conseguia fazer mais nada, só me preocupava. E aí, quando eu comecei a falar, não, agora eu vou mudar isso. O dia que eu não tinha cliente, eu saía para tomar um café, eu ia ler meu livro, falava, essa é a vida da minha futuro. Porque no futuro eu já sou rica mesmo, por que eu tô preocupada? Eu preciso me preocupar. Eu já tenho uma versão minha que tá super bem, aí eu não vou me preocupar, não. Aí eu usava meu tempo para fazer coisas que eu gostava, ao invés de ficar me preocupando. E tem gente que às vezes fala assim, mas você tem que se preocupar porque você tem contas a pagar. Se preocupação resolvesse alguma coisa, né? Mas não resolve. Então eu prefiro limpar minha casa, fazer uma yoga, tomar um café e deixar para Deus. Deus sabe o que eu preciso. Ele vai entregar. Não, pior que é real. Eu venho de uma família pobre também, mas minha mãe, ela, enfim, já passou fome, mas ela aprendeu na marra que ela só ia conseguir as coisas metendo a cara, indo atrás e que ia dar certo. Então, eu só consegui fazer faculdade porque a gente ia, pagava lá, eu pagava metade, ela pagava metade, isso que era uma bolsa que eu tinha. E aí ela pagava metade, aí eu comecei a trabalhar, comecei a pagar metade, e aí às vezes ficava devendo meses, aí para fazer rematrícula tinha que ir lá e pagar. Mas eu me formei, consegui me formar numa faculdade boa, e minha mãe sempre falou isso para mim desde quando eu era pequena, que eu eu iria conseguir conquistar tudo o que eu quisesse, bastava eu ir atrás e persistir. Mas fora minha mãe, todas as outras pessoas estavam indo super contra, né? Contra, assim, É, nossa, você vai fazer isso, sei lá, vai no show de fulano, mas você não vai ter dinheiro para fazer isso, ou você não vai conseguir estudar inglês. Por exemplo, ela me colocou com 9 anos no inglês. Aí meu pai falava assim, mas ela vai engravidar e vai ter filho cedo. O que que ela vai fazer em inglês? Vai falar com quem? Aí minha mãe, não importa, ela vai ser uma mãe que fala inglês. Minha mãe sempre sabe. Mas eu nossa, acho muito que ela bom. aprendeu, acho que ela aprendeu na vida, assim, a viver isso. Então eu É, trago muito dela em mim. Mas eu acho que se não fosse a minha mãe, talvez a minha mentalidade fosse outra e talvez eu tivesse sofrido um pouco mais na vida, sabe? De não acreditar que eu era capaz de conquistar algo, de estar em sim. lugares que talvez eu não estivesse mesmo, porque eu não ia ter a cabeça nem de tentar, sabe? É. E esse é o problema. Muita gente não tenta exatamente porque eles nunca tiveram o suporte, eles nunca tiveram a motivação. As pessoas que vêm da pobreza geralmente vêm de lares muito violentos, onde é muito Uhum, negativa, onde ninguém conseguiu nada, então eles jogam a frustração deles em você. Eles projetam, né? Tudo que eles não conseguiram, eles projetam em você, você também não vai conseguir. Só que o que as pessoas precisam entender é que não é porque você veio de família X que a sua realidade vai ser igual a deles, entendeu? Às vezes você é o que vai quebrar o ciclo da pobreza, o ciclo do trauma. Às vezes você veio para fazer diferente da maioria. Então, mas assim, eu vejo que faz muita diferença para as pessoas num lar onde você tem um apoiador, né, uma pessoa como suporte, e quando faz. você não tem. Mas mesmo sem ter suporte, eu falo para as pessoas, você tem que ser seu suporte, entendeu? Vai para cima, não desista. Porque é isso, se você não for, assim, o não a gente já tem. O não você já tem. Total, Atrás do sim, meu. Vai atrás do sim. total. E você acredita em livre-arbítrio? Assim, como que isso se conecta nas suas crenças? Eu não sei. Porque, assim, vamos pensar que existe um destino, que todo mundo já veio com algo traçado. Que você acredita em relação a isso? Ah, não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso criar a minha realidade, ou eu só vou até certo ponto, porque até ali eu não vou conseguir mais. Sei lá. Então, eu já questionei muito sobre isso, já li bastante, já fiquei muito confusa sobre. Hoje em dia, a percepção que eu tenho é a seguinte: você só tem livre-arbítrio em outras dimensões, não aqui.
uma vez que a sua alma decidiu o que você precisa fazer, você não tem mais a opção de não fazer. Você vai ter que fazer. E eu comecei a questionar isso porque existiam vários momentos na minha vida que eu não queria fazer. Mas sabe quando você sente que a vida faz assim? Você vai, minha filha, você vai de qualquer jeito. E foi o que você falou sobre as suas mudanças. Sim. Parece que você tá, tipo, parece que estão jogando você para tudo quanto é canto. E eu falava assim pra eles, eu falava, nossa, mas por que de tanta gente? Por que eu? Por que logo eu? E aí você entende que, tipo, aqui tem coisa que você não vai ter escolha. Tipo, a gente nasce onde a gente nasce e às vezes você pensa, tipo, eu escolhi essa família? Ah, eu não lembro de ter escolhido nascer da pobreza. Sabe assim, eu sempre brinco com as pessoas, que eu falo assim, ah, não, se na próxima vida eu tiver que cair no gueto, eu tô fora. Não. Nascer na pobreza, eu não quero mais não, sai fora. Mas o que eles falam é que a sua alma, né, a sua alma por vibração e de acordo com o que ela precisava, escolheram seus pais. Então, se você passou por maus tratos, traumas, abuso, a sua alma, às vezes, precisava daquilo para ela se desenvolver. Então, livre-arbítrio só existe, na minha percepção, acima, né, nas outras dimensões. Uma vez que a sua alma decidiu, você não tem escolha, você precisa fazer, você precisa ir por aquele caminho. Então, é assim que eu vejo hoje em dia. Então, existe, mas não existe, sabe? Tipo, existe lá, aqui não. Eu não acho que você consiga ir contra algumas coisas. Até porque, se você for parar para pensar, às vezes, as ferramentas que chegam para você às vezes até tem opção, né? Tipo, sei lá, alguém te entrega um martelo, uma faca, alguma outra coisa. Mas da onde veio essas escolhas, né? Da onde vieram essas opções? Por que eu não posso ter outras opções? Por que eu não posso, sei lá, por exemplo, às vezes você... Por que eu não sou uma cantora? Por que eu não vim com o dom do canto? Sabe assim? Uhum. As ferramentas que chegam até você, elas já são escolhidas. Tipo, alguém já escolheu. Agora, existem algumas opções, né? Você pode escolher o caminho A, B e C, mas você não pode escolher outros caminhos. São só esses. Então, eu acho que existe livre-arbítrio, mas não aqui. Então, é aquela coisa do paradoxo. É uma verdade que se contradiz. Sim, sim. Eu concordo com você. Nem tudo a gente consegue tomar uma decisão, até porque o meio que a gente está, ele já meio que predetermina muitas coisas e não tem para onde fugir, né? Exato. Então, esse sempre foi o meu questionamento, sabe? Tipo, por mais que você... Por exemplo, eu tive a escolha de sair do Brasil, mas as opções que me entregaram, tipo, eram opções onde eu tive que batalhar muito, correr muito atrás, lutar contra várias coisas, quando tem gente que é tudo de mão beijada, né? Tudo vem para eles de bandeja. Então, eu vejo mais ou menos assim, mas tem assuntos que eu tento ao máximo não ficar pensando muito, porque eu penso, talvez não seja o meu momento, sabe? Porque existem algumas informações que elas só vêm para você quando a sua consciência está pronta. Eu já peguei alguns livros, né, de metafísica, física quântica, que eu tentava ler e não conseguia de jeito nenhum. Eu falava, nossa, não entra, essa informação não entra. Aí eu deixava o livro lá guardado por 2 anos, depois de 2 anos eu pegava o livro, eu li e falava, nossa, mas faz muito sentido isso daqui. É porque a sua mente já está pronta, entendeu, para receber a informação. Então, existem muitas coisas que eu faço questão de não saber. Eu não quero saber, não. Tipo, vai me ajudar. Eu falei, não quero saber, então. Não quero saber, deixa pra lá. E você é uma pessoa intuitiva? Você Sim. segue, assim, sua intuição? Além de... Porque, às vezes, a gente sente muita coisa, vem aquelas intuições, mas, às vezes, a gente não segue, né? Você segue? Então, eu sempre tive uma sensação de, tipo, isso daqui... Sabe aquela coisa de alma antiga, né? Eu sempre tive a sensação de ser uma... Porque... Mesmo muito nova, eu sempre fui muito quieta, muito introvertida, nunca gostei muito de balada, de estar no meio da galera. Eu sempre gostei de ficar mais sozinha. Eu sempre gostei de amizade com pessoas mais velhas, porque eu gostava, né, de conversar, de me conectar, saber da história das pessoas. Então, eu sempre tive uma personalidade mais madura e mais com comportamentos de pessoas mais velhas, sabe? E o lance da intuição, eu sentia, mas... Como eu falei pra você, como eu não sabia o que era, eu meio que ignorava, fingia, não, deve ser coisa da minha cabeça.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu sinto, na hora eu já presto atenção e tento observar o que que é. E aí eu sigo, que foi o que aconteceu comigo 3 anos atrás. Assim que eu senti, tipo, esse é o sinal que eu pedi, eu vou seguir. E você vai treinar, é que nem um músculo, sabe? Que você vai pra academia e treina e fica forte. A intuição é a mesma coisa. Toda vez que você confia nela e você escuta ela e você aprende a reconhecer, ela vai ficando cada vez mais forte para você. E aí tudo se Sim. torna muito sincrônico. É muito louco, às vezes eu não sigo, porque eu tô muito nessa tendência esse ano, principalmente. Vou seguir minha intuição. Então, até coisas pequenas, não come isso, não vai nesse lugar, não vai nessa rua. Aí, às vezes, eu não sigo. Aí parece que vem uma voz na minha cabeça assim, tá vendo? Eu falei pra você seguir, você não me ouviu. Gente, eu tô ficando doida. E é bem assim Surreal. mesmo. Toda vez que você não segue a sua intuição, porque ela fala, não vai que tem um buraco, não vai que tem um buraco. Você, eu vou. Aí você cai no buraco, eu te avisei, eu avisei. Loucura, né? E vamos finalizar. Queria saber se, sei lá, você pudesse estar vivendo numa outra linha do tempo, qual seria seu próximo passo? Qual linha do tempo você se conectaria? Então, uma linha do tempo que eu sinto que já vai entrar em ação é de eu realmente viver só do online, né? Meu YouTube está crescendo muito bem, as oportunidades estão aparecendo para mim e eu sempre tive o sonho, né, de ter liberdade geográfica. Eu nunca quis trabalhar só de um lugar, eu sempre quis trabalhar de vários lugares. Eu amo viajar, quero fazer vários mochilões pela Ásia, Europa. Eu vou cair no mundo, entendeu? Eu já falei para minha família que eu volto pro Brasil, uma hora eu volto. Mas eu vou cair no mundo, eu sou uma cidadã do mundo. E criar muito conteúdo, eu gosto muito de compartilhar as coisas com as pessoas, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu vejo, e realmente deixar registrado. Esse vai ser o meu legado, entendeu? O que eu vi, o que eu vivi, o que eu aprendi, vou deixar tudo para trás, registrado aí no YouTube, nas plataformas e tal. Então, a próxima linha do tempo vai ser essa, se Deus quiser, eu viajante, criadora de conteúdo e compartilhando as coisas com as pessoas. Uhul, que demais! Parece que quando você compartilha, você cresce, né? Você está ajudando de alguma forma, você está devolvendo o que te deram, né? Exato. E foi assim que eu comecei a criar conteúdo, na real. Quando eu melhorei, né, da depressão e de todos os problemas que eu tive, eu falei, cara, isso daqui pode ajudar as pessoas, sabe? Se fosse eu antigamente, isso daqui iria me ajudar. E eu pensava assim, se eu morrer amanhã, eu não quero levar nada comigo, sabe? Tudo que eu sou, que eu sei, eu vou deixar aí. Então, foi assim que eu comecei a gravar, mas como para registrar, como se fosse, tipo, realmente um legado. Vai ficar aí pra galera. E tá indo muito bem. Que demais. Adorei esse papo, foi demais. Enriquecedor, foi, enfim, leve e muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo. Espero que isso ajude muitas pessoas. E se alguém quiser te achar, onde que essa pessoa te encontra? Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Bárbara. Tem a minha rede social também no Instagram. E no TikTok eu não tô tão ativa. Eu sou mais ativa nos stories do que nos feed, mas eu vou voltar. E eu também tenho um podcast que eu repasso os vídeos do YouTube para o podcast para quem quer escutar enquanto faz uma caminhada, que se chama Feito para Você. Então são nessas plataformas que vocês conseguem me achar. Eu sou bem ativa e eu respondo quase todo mundo, hein? Quase. Ela me respondeu, gente. Eu tento responder, eu gosto muito de ter essa troca com as pessoas, então na maioria das vezes eu sou muito ativa e eu respondo bastante por lá. Então é isso, sigam a Bárbara, vocês não vão se arrepender, tenho certeza que vai agregar muito. E é isso, muito obrigada. Até a próxima, quem sabe pelo mundo a gente não se encontre, né? Sim, quando eu for pro Brasil, a gente pode se encontrar também. Obrigada. Muito obrigada, bastante também. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Beijo.